Então, vamos lá para a nossa aula de número 8, movimentos culturais no mundo ocidental, a cultura grega. Então, quando a gente fala em mundo ocidental, em antiguidade ocidental, nós estamos falando do mundo grego-romano, ou mundo clássico, né? Disso que nós estamos falando. Lembrando, né, nossas primeiras aulas foram sobre a cultura oriental. Nós falamos sobre Mesopotâmia e Egito, né? Então, é mundo oriental. E aí, eu já tinha frisado para vocês, o mundo ocidental é a cultura greco-romana. A base da cultura ocidental está na cultura greco-romana, mas na grega, né, mesmo porque a cultura romana foi bastante influenciada pela cultura grega, né, porque houve uma presença grega ali no sul da Itália, a Magna Grécia, né, que deu, né, influenciou bastante aí os romanos, que depois, quando se tornaram império, levaram essa cultura, né, muito além que os gregos, né. Então, dois povos, dois impérios, né, foram responsáveis por levar a cultura grega muito longe, que foi, primeiro, os macedônios, né, com a conquista de Alexandre o Grande, que iniciou aquele período que a gente chama de helenístico, que é o período de difusão da cultura helena, e depois, né, quando esse império macedônio cai, e aí, né, toda a região é dominada pelo Império Romano, né, o Império Romano, né, continua aí segurando essa cultura grega, né? Talvez na história não haja nada mais forte, né, do que a cultura grega, né? Ela sobreviveu aos seus algozes. Geralmente, quando um povo é conquistado por outro, o outro quer conquistar, quer destruir a cultura daquele outro povo, do povo dominado. E no caso grego acontece ao contrário, no caso heleno, né? Sempre o dominador acaba sendo dominado pela cultura grega. Então, é de uma riqueza imensa a cultura grega. A cultura grega acreditava que o ser humano era capaz de transformar e dar sentido ao universo. Então, o grego ele já não é mais aquele ser que vive em função do universo, em si, ele que transforma, ele que, né, que dá sentido ao universo. Tanto é que nós temos estudos filosóficos tentando entender o universo, tentando compreender, são gregos, né? Aquela relação diferente que os gregos, né, os helenos, tinham com os deuses, né? A gente falou nas aulas anteriores, eles colocavam os deuses à mesma altura dos seres humanos, né? Então, não era nem rebaixar os deuses, era elevar o ser humano à altura de deuses, de criadores. Então, os deuses gregos, da mitologia grega, eles tinham sentimentos humanos, sentimentos bons, sentimentos ruins, né? Desejos humanos, se relacionavam com seres humanos, tinham filhos com seres humanos. Então, os gregos, eles se colocam à altura dos gregos, né? Porque eles acreditavam que o ser humano era capaz de transformar o universo, né? Autonomia e liberdade eram dois valores fundamentais, e o escravismo tornava possível a prática política fundada neles, uma vez que dava ao cidadão tempo para se dedicar à política e à cultura. Então, sempre é bom ressaltar que a sociedade grega, até a sociedade democrática de Atenas, era uma sociedade baseada no escravismo. E em que sentido o escravismo foi importante para eles? Não vou dizer que foi bom, foi importante para eles. Foi importante no sentido de que de liberar o cidadão para essas outras práticas, né? Essas outras atividades que não o trabalho manual, o trabalho mecânico, né? Então, como se dedicar à religião, se dedicar à política, se dedicar às artes, né? Se dedicar à filosofia. Então,
tudo isso que a gente vê que é herança dos helenos, do mundo heleno, como a mitologia, a filosofia, a democracia, né, os primeiros passos da democracia, aconteceram, né, a partir, né, do trabalho escravo, né, que liberava o cidadão para ele poder praticar, fazer essas práticas, né. Então, no caso de Atenas, o cidadão era um político, né, era que tomava as decisões. Então, para o sentimento grego, eles não acreditavam, então, aí mais que eles estavam nas mãos dos deuses, que eram os deuses que coordenavam a sua vida, o seu mundo, o seu futuro, e sim eles mesmos, os cidadãos. Lembrando, né, que os cidadãos representavam uma parcela de apenas aproximadamente 10% da sociedade ateniense, né, quando a gente fala de democracia, a gente está falando de Atenas, né, e lembrando sempre que, né, baseado no trabalho escravo. Era o trabalho escravo que liberava eles, para eles poderem praticar a filosofia, a política, as artes, a religião. Importantíssimo também, o trabalho manual era extremamente desprezado pelos gregos. O trabalho em si era desprezado pelos gregos, né? Porque era o escravo que trabalhava. Então, hoje, né, quem que vai começar a valorizar o trabalho? Vai ser a burguesia, né, com o início do capitalismo. Até então, nenhuma sociedade valorizava o trabalho manual, o esforço pessoal, né? O mais chique era ter alguém para trabalhar para você, não você trabalhar. Era até sinal de vergonha você trabalhar, você escrever, né? A gente até fala assim que muitos escritos dos filósofos gregos, né, não eram ele escreveu, ele ditou, né, porque não era digno pegar lá na pena lá e escrever, é um esforço físico. Então, ele ditava e tinha um escravo, lógico, um escravo letrado, né, que, né, escrevia para ele, que não era digno, né, escrever, carregar peso, né. Então, isso é importante ressaltar, né? O trabalho vai começar a ser valorizado a partir da sociedade capitalista burguesa, né? Que aí vai ter aquela ideia de o trabalho dignifica o homem, né? Vai ser a partir da sociedade burguesa, né? Até então, sociedades feudais, praticamente toda a antiguidade, né, a elite, né, não se esforçava, não fazia nada, né, colocava seus escravos para trabalhar. Isso é característico de uma sociedade escravocrata, escravista. Havia uma identidade grega fundada em elementos comuns, como a mesma língua, os mesmos deuses, hábitos, costumes, além da convicção de que todos tinham antepassados comuns. Então, isso aqui é aquilo que eu sempre digo para vocês. A Grécia, a Hélade, era fragmentada. Cada cidade-estado era independente em relação à política, à administração. E o que unia eles eram esses fatores aqui. A língua, que era o grego, né, que eu falo que é o que identifica eles, que faz com que a gente chame eles de gregos, né, que a gente costuma chamar eles mais gregos do que helenos, os mesmos deuses, a mitologia, os hábitos, costumes que eram parecidos, não 100%, né, você percebe, né, que, por exemplo, Atenas e Esparta são completamente diferentes. Além da convicção de que tinham antepassados comuns. Então, ó, eles eram como se fosse uma nação, mas só com que uma nação com vários estados, né? Nação é diferença de estado. Nação relacionada a isso, língua, antepassados comuns, sentimento, né, de unidade, de ser o mesmo, né? Ter antepassados comuns. Então, mas o Estado era fragmentado, por isso que a gente chama de polis, que significa cidade-estado independente, né? Apesar de eles serem fragmentados, né,
existia uma diferença entre os cidadãos ali das outras cidades-estado e aquele que estava fora do mundo grego, né? Aquele que estava fora do mundo grego era muito pior, né? Fora do mundo grego era praticamente não existia vida, o que existia era a barbárie, era a barbárie que existia fora do mundo grego, né? Para o greco-romano, né, que são esses povos clássicos, aqueles que viviam fora desse mundo, né, não sabiam nem falar, né? Eles falavam outras línguas lá, né? São as línguas de origem saxônica, mas só com que o grego ali, quem falava grego não entendia, ele falava, olha lá, eles não sabem nem falar, eles ficam emitindo aqueles ruídos, né? Então, dentro do pensamento dele, dentro do olhar dele, né, eles consideravam os outros, né, não civilizados, né? O mundo civilizado era o mundo greco-romano. Então, a fragmentação política incluiu o reconhecimento da diversidade, embora o bárbaro fosse rejeitado e, em princípio, escravizado. Então, quem é o bárbaro? É aquele que não faz parte ali do mundo heleno, né, que era fora da Hélade. Inclusive, né, a gente lembra, né, aquela punição, né, o ostracismo, que era expulsar a pessoa da Hélade para ele ir lá viver com os bárbaros, que era a pior punição que para um grego, né, para um heleno, ser expulso do mundo, né, era praticamente isso, ser expulso do mundo, né, para ir viver lá na barbárie. Lembrando, bárbaro é um termo pejorativo, né? Eu não sei por que alguns usam bárbaro com sentido de, nossa, que máximo, né? Quem usava muito era a já afinada apresentadora Hebe Camargo. Ela entrava lá, o artista cantava e falava bárbaro, bárbaro. Eu, quando eu estudei isso aqui lá no 5º ano, né, eu já comecei a entender o que era o bárbaro, eu ficava questionando a Hebe, por que ela fala? O cara cantou até bem ali, né? E o bárbaro é o termo pejorativo, né? Mas olha o que eu entendia que ela estava querendo usar em outro sentido. Porém, o termo bárbaro, na história, sempre foi usado como um termo pejorativo, né? De reduzir o outro, né? Bárbaro era aquele lá que nem sabia falar, que tinha costumes reprováveis, né? Dentro do pensamento greco-romano. Desde cedo, a filosofia esteve relacionada à política. Ambas expressões da racionalidade humana para os gregos, né? Como eu venho frisado, né? Filosofia foi uma das principais heranças do mundo grego e ela serve de combustível, né, para a política, né? Porque a partir da filosofia, a partir do entendimento do universo, do que está à nossa volta, a gente consegue inserir sobre o meio. Aí como que a gente insere sobre o meio? Através da política, né? E o que é a política, né? Vem de polis, né? Ser político é aquele que participa da organização da polis, ou seja, do mundo, né? Para eles era o mundo, né? Porque o mundo deles era a polis. Então, a parte da política é que você organiza o mundo. E os gregos, né, reprovavam muito aqueles que não eram políticos, né? Aqueles que não eram políticos, lógico, não eram cidadãos, né? E um cidadão que não participasse da política era completamente reprovável. Eu já até ensinei para vocês, né? Quem não era político, aquele que não participava da política, eles chamavam de idiota, né? Acho que vocês já lembram das minhas aulas que eu já falei para vocês, né? Aquele que não participa da vida pública, da vida política, das decisões do mundo, é chamado de idiota. Eles chamavam de idiotas. Outra grande herança é o teatro. O teatro ocidental se originou nas tragédias e comédias da Grécia Antiga. As tragédias dramatizavam o comportamento humano, exaltando os grandes feitos de heróis. Já as comédias satirizavam os homens comuns e os aspectos da vida social política. Em ambos os casos, o teatro desempenhou um papel fundamental na educação grega, direcionando a formação ética do cidadão.
Então, no mundo grego, né, uma das grandes heranças do mundo grego, do mundo heleno, é o teatro, e, né, eles tinham aquelas arenas onde o palco era embaixo e a arquibancada subia, era mais alta. As apresentações, então, eles usavam aí para educar também, educar a formação ética dos cidadãos, né? Tanto nas tragédias, né, e nas comédias, né? E você percebe aí, né, nas tragédias, dramatizavam exaltando os feitos heróicos. Então, eles se contavam o quê? As histórias lá da Odisseia, da Ilíada, então eles iam apresentando isso, né, os feitos, né, as batalhas, as histórias de Aquiles, de Odisseu, né, Ulisses. Então, era isso que era apresentado. E um ponto fundamental, né, a sociedade grega, principalmente a ateniense, era uma sociedade patriarcal, né, e onde as mulheres não eram valorizadas. E as mulheres não participavam dessas encenações, somente um homem poderia encenar. E daí surgiu a palavra personagem, que vem do termo grego que é persona, né? Persona era a máscara que ele usava, representando o personagem, né? A persona. Então, às vezes uma pessoa poderia fazer vários personagens, né? Porque ele vinha com uma máscara na frente, que é a persona, né? Por isso a gente chama de a personagem, não o personagem. Se você vê alguém um dia falando a minha personagem, mesmo sendo um homem, né, não está errado, não. Porque a origem da palavra vem de persona, a persona, né, que era aquela máscara. Tanto, então, se falava a persona, tanto faz para um personagem homem, quanto para um personagem feminino. Por isso, a personagem, a minha personagem. Então, não se assuste se um dia você vê um ator aí falando a minha personagem, mesmo ele sendo um homem, né? Por quê? Porque ele é inteligente e ele sabe essa origem da palavra. A etimologia da palavra vem desse termo persona, a personagem, né? E quando a gente vê também o outro termo fala persona não grata, né? Ou seja, pessoa não grata. Os Jogos Olímpicos tinham caráter religioso, exaltavam a identidade helênica, estimulavam a competitividade entre os participantes de diferentes práticas esportivas e polis. Além disso, embora por um período efêmero, os Jogos integravam as cidades-estados. Então, os Jogos Olímpicos, primeiro, os Jogos Olímpicos se chamam assim porque era realizado na cidade de Olímpia. E esses jogos tinham sentido religioso, sim, por quê? Porque cada edição dos jogos eles homenageavam alguma entidade religiosa, um deus grego, né, naquele momento. Então, os Jogos Olímpicos, a Hermes, escolheu um deus que era homenageado nessa edição dos jogos. E como a gente falou, as cidades eram fragmentadas, mas durante os jogos elas se uniam. Até as guerras eram paralisadas durante a realização dos Jogos Olímpicos. Então, vale bem frisar, né? Embora por um período efêmero quer dizer curto, pequeno, os jogos integravam as cidades-estado. E, lógico, enaltecia esse sentimento de unidade, de povo, de nação. Né? Então, eles percebiam que eles eram uma coisa e os bárbaros eram outras. Né? Os bárbaros não participavam dos jogos. Então, eles eram uma coisa e os bárbaros eram outras. Então, os Jogos Olímpicos serviam para enaltecer essa condição, né, de heleno, né? Quem participava dos Jogos Olímpicos eram os helenos, né? Não tinha essa de bárbaro participar dos Jogos Olímpicos. Então, esses aí são os Jogos Olímpicos, né,
da antiguidade. Depois nós vamos ter os Jogos Olímpicos do Tempo Moderno, que tem como base aí esses Jogos Olímpicos lá da Grécia, né, mas não é completamente igual. Nas artes plásticas, as esculturas ganhavam destaque pela busca da perfeição das formas e dos movimentos humanos. Então, como que eles faziam, né? Quando você pensa no mundo heleno, né, o que já vem? Já vem aquelas esculturas, e aquelas esculturas mostram, né, características humanas, ou de um atleta ali nos Jogos Olímpicos, ou do corpo humano despido, né, mostrando as formas humanas. Eles davam muito valor às formas humanas, né? Então, eles apresentavam os corpos humanos, então, por quê? E eles valorizavam muito o corpo humano, né? O homem, o ser humano, estava no centro da cultura grega, né? Diferente, por exemplo, da cultura do feudalismo, da Europa feudal, onde o homem vai ser tirado do centro, né, e colocando Deus no centro de tudo, né? Então, a arte da Idade Média vai ser uma arte de imagens religiosas, né? E já dando um mundo grego, não era nem dos deuses, era mais do ser humano mesmo. Então, colocava o ser humano, as formas humanas como centro dessas esculturas. Na filosofia, a preocupação política sempre foram uma constante, como na obra de seus dois principais pensadores, que nós já tivemos aula de filosofia, vocês já estão mais do que bem informados, que eram Platão e Aristóteles. Lembrando que, né, tem uma hipótese aí de que Platão e Aristóteles sejam a mesma pessoa, que Platão talvez não tenha existido. Por quê? Porque Platão não escreveu nenhum livro. Né? Mentira, estou confundindo. Né? Quem não escreveu foi Sócrates, né? Platão escreveu, lógico, né? Platão que, né, apresenta Sócrates. Então, talvez Platão, desculpa pela confusão aí, Platão seja Sócrates, né? Por isso que Sócrates não é apresentado aqui, ó, como um exemplo, né? Porque talvez ele esteja inserido em Platão, né? Talvez, né, Platão que o Sócrates seja um personagem de Platão. Por isso que o mundo grego, a gente tem como os maiores pensadores Platão, né, que escreveu a República, e Aristóteles, que escreveu Política, né, que são obras fantásticas. E é nessa obra, A República, de Platão, que a gente conhece grande parte do que a gente sabe sobre Sócrates. Tenha ele existido ou não, né, tenha ele sido realmente um professor de Platão, ou ele tenha sido um personagem aí de Platão. Por hoje é só. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Fique com Deus, cuide-se bem.